Olá, meus amados irmãos, a paz seja com todos. Estamos iniciando aí mais um vídeo do nosso canal Eta Glória. Vamos alimentar a alma. É muito bom ter vocês conosco em mais um vídeo do nosso canal. Meus amados, hoje nós estaremos falando sobre o tema Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai ser bênção, então confere aí em nome de Jesus. Bom, meus amados irmãos, vamos então meditar na Palavra de Deus? Quero convidar você que tem a Bíblia Sagrada para abrir comigo no livro de João, quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Assim diz a Palavra de Deus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Novamente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados irmãos, eu creio que esse versículo, para o povo que tem o hábito de ler a Bíblia Sagrada, conhece muito este versículo. E até aqueles que não têm a tendência em ler a Bíblia Sagrada hoje conhecem também este versículo, porque o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro tem falado sobre este versículo. Então, senti no coração, com a direção do Espírito Santo, de falar um pouco sobre este versículo, para a gente poder entender mais. Aqui, meus irmãos, quem escreveu este versículo e todo o contexto foi o próprio Jesus Cristo. Ele que estava falando para os fariseus e publicanos, mostrando que era o Filho de Deus. E aqueles homens estavam duvidosos, incrédulos, não aceitavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E Jesus então estava mostrando, ensinando para eles que ele foi enviado pelo próprio Deus para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, para nos dar uma outra oportunidade de herdar a vida eterna com o Senhor Jesus. Então aqui, Jesus fala para os publicanos e os fariseus, aqueles que eram religiosos, que se eles conhecessem a verdade vos libertaria. Olha, meus irmãos, quem é a verdade? O próprio Jesus vai dizer que eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor Jesus. Então nós devemos conhecer a verdade, conhecer as Sagradas Escrituras. Aleluias! Então Jesus estava mostrando para eles que eles, por falta do conhecimento, eles eram escravos do pecado. Eles então duvidaram de Jesus porque eles eram escravos do pecado. Então Jesus ensina eles no versículo 34, dizendo assim: Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, nós temos a tendência de pecar porque desde Adão todos somos pecadores, mas tem uma diferença de você ser um pecador e de você pecar por vontade própria. Você se tornou escravo do pecado, você peca e não tem mais o temor a Deus, virou uma iniquidade na sua vida. Então você vira escravo do pecado, de vários pecados. Nesse caso aqui, aqueles homens eram escravos do pecado da incredulidade. Mas todo aquele que peca diariamente, constantemente, sem temor a Deus, ele é escravo do pecado e precisa de ser libertado. E Jesus aqui no versículo número 36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias! Jesus Cristo, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então,
nós devemos tomar posse desta palavra e viver ela na nossa vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, todos somos pecadores. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O problema é que o ser humano não consegue reconhecer que é pecador, e isso lhe prejudica bastante. No livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 22, vai dizer que e quase todas as coisas seguem a lei, se purificarem com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então Jesus Cristo precisava derramar o teu sangue para que Ele pudesse nos perdoar dos nossos pecados quando nós confessamos diante dEle. Só que isso precisa de quê? De conhecimento da palavra, conhecimento da Sagrada Escritura. E por causa da falta de conhecimento, o meu povo perece. Diz lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, a parte A, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós devemos procurar conhecer, porque a Bíblia Sagrada, muitos têm em casa, mas enquanto ela está fechada, ela não pode fazer a diferença, não pode libertar você da escravidão. Mas quando a palavra de Deus se abre, aí sim, você vai ter o conhecimento dela. Se eu te perguntar para você, a verdade liberta o homem? Se você acha que sim, levante sua mão. Mas não está certo. A verdade não liberta o homem. Muitos têm a verdade dentro de casa, mas está assim, fechada. Agora, quando nós abrimos, temos o conhecimento da verdade, aí sim, Ele liberta. Aí sim, Jesus nos liberta. Aleluias. Meus irmãos, nós devemos também colocar em prática o conhecimento da verdade. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, ao 29, vai dizer dos dois fundamentos. Aquela pessoa que é uma pessoa prudente e edifica a sua casa na rocha. E o homem imprudente e insensato que edifica a sua casa na areia. Quando a pessoa edifica a sua casa na rocha, pode vir tempestades, ventos, correr rios, podem acontecer várias coisas contra essa casa, mas como ela está firmada na rocha, ela não cai. Assim também é a pessoa que conhece a palavra de Deus e coloca ela em prática. Ela é considerada uma pessoa prudente. Agora, aquele que não coloca a palavra de Deus em prática, essa pessoa é uma pessoa insensata. Ela é aquela pessoa que coloca a sua casa na areia e vem o vento, a tempestade, passam os rios e essa casa vai cair, porque não tem a base, sustento, que é a palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, para nós procurarmos conhecer a verdade e que ela venha nos libertar, nós precisamos ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 6. E a Bíblia vai nos dizer ainda, no capítulo de número 10 de Romanos, versículo número 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então nós devemos ouvir a palavra, devemos conhecer a palavra, devemos colocar ela em prática, para que possamos alcançar a libertação, sermos livres do pecado. Meus amados irmãos, para finalizar, é importante que nós venhamos saber que quando o Senhor Jesus nos dá a libertação, nos livra do pecado, nos dê a liberdade de viver uma vida aqui nessa terra, neste mundo, nós não devemos aproveitar dessa liberdade
para fazer coisas que não agradam a Deus. Olha o que está escrito no livro na carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 16. 1 Pedro 2,16. Vamos conferir o que o apóstolo Pedro trouxe para nós aqui neste versículo. Vai dizer assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Ou seja, Deus nos dá liberdade, Ele nos livra, mas não podemos usar dessa liberdade para fazer coisas pecaminosas, maliciosas. Sendo nós servos de Deus, nós devemos dar o quê? O exemplo como pessoas crentes, convertidas, servos do Senhor. Olha também o que está escrito, meus irmãos, na carta de Paulo, agora sim, de Gálatas, capítulo de número 5, versículo número 3, vai dizer assim: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Isto é tremendo, meus irmãos. Muitos foram livres pelo Senhor Jesus, e eles, com a liberdade que Jesus dá, essas pessoas acabam aproveitando a liberdade para fazer coisas da carne, coisas que desagradam a Deus, coisas deste mundo. Mas aqui o apóstolo Paulo nos diz com autoridade que nós devemos não usar da liberdade para dar ocasião à carne. Aleluias! Porque nós fomos chamados para a liberdade, para andarmos livres na presença de Jesus. Amém? Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de orar por você e pela sua família. Coloque a sua mão acima do seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, Senhor, esta palavra é tremenda e ela é verdade para a nossa alma, para a nossa vida. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus, que o Senhor Jesus possa dar força a esses meus irmãos a procurar ter o conhecimento da palavra de Deus, que eles possam gastar tempo para conhecer a palavra de Deus, para conhecer Jesus Cristo pessoalmente, face a face. Meu Deus, que os meus irmãos possam, Senhor Jesus, serem grandemente abençoados, para que eles possam ser livres no Senhor Jesus. Liberta para este meu irmão, esta minha irmã, que se encontra escravizado, dominado pelo pecado, pecado da idolatria, pecado da incredulidade, pecado do vício, pecado, meu Deus, da falta de perdão, do pecado, Senhor, meu Deus, da inveja. Enfim, Senhor, queima todo este mal, Pai, e que esse meu irmão, essa minha irmã, possam, meu Deus, verdadeiramente sereis livres em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eita glória, meus irmãos. Irmãos, muito obrigado. Deus abençoe você que ficou até o fim deste vídeo. Convido a você que ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Já somos mais de 400 inscritos e graças a Deus Deus tem abençoado através deste canal vidas e famílias. Amém? Que você possa compartilhar se foi bênção na sua vida, dar aquele like para o crescimento do canal. No mais, Deus abençoe a sua vida, a sua família com toda sorte de bênçãos. Amém? Glória a Deus. Forte, meus irmãos, com muita fé, vamos dizer: eita glória!